outro dia aí, você não precisa ficar olhando aí, não. Você olha direto lá com o mouse. Eu sei, outro dia eu fiz isso. Outro dia eu fiz isso, mas hoje eu já comecei. É porque eu vou compartilhar. Por isso que eu estou. Mas você pode olhar lá para compartilhar. É mesmo, né? Tá rindo, né, garotinho? Tá rindo aqui, né? Mas antes, gente, de eu compartilhar, deixa eu só lembrar vocês como é que o que a gente pretende fazer hoje, né? Lembrando que Jesus, versículo 21 do capítulo 12 de Mateus, que é o último versículo deste grupo, onde ele foi curar e depois houve foi na sinagoga, depois já vai começar outro assunto, ele vai fazer um outro assunto. Esses versículos foi sobre Isaías, lembram? Jesus falou todas aquelas passagens de Isaías que continham profecias sobre ele próprio. E agora, na próxima, no versículo 22, ele já vai fazer uma cura. Já é um assunto diferente desse. Então, no versículo 21, é uma frase curtinha. Em seu nome, os gentios esperarão. E aí, como a gente vai botar aqui a Luiz Elias, a gente nem precisa assistir tudo. A gente vai assistir só um trechinho, porque a gente está falando sobre uma coisa muito interessante, que eu já coloquei aqui como reflexão. Onde está o Cristo para você? Como espírito em evolução, né? Como você o vê? Como o considera como seu pastor e guia? De que maneira você considera o Jesus? Ele está dentro ou fora de você? Isso aí é muito interessante como ele vai colocar aqui. Porque é algo que você, de repente, não para pensar. O que é o Cristo estar dentro ou fora? Como você consegue interpretar essa forma de você aceitar o Cristo, estudar o Evangelho dele, abraçar os seus ensinamentos, mas porque você está fora? Quando é que você entra? Quando é que o Cristo, melhor dizendo, entra dentro de você? Quando você passa a agir como ele. Mesmo que às vezes você nem perceba, porque de tanto você viver, de tanto você sofrer, de tanto você enfrentar as dificuldades da vida, os aprendizados, as lições, você vai automaticamente inserindo aqueles ensinamentos dentro de você, inserindo Jesus, colocando Jesus. Quando você percebe, é isso que ele vai falar aqui. Vai fazer uma determinada coisa que você está em dúvida, como é que o Cristo agiria nesse caso? Exatamente, Gil. Uma das primeiras frases, quando eu entrei para a doutrina, eu estudando, eu nunca mais esqueci, né? Você está falando. Mas, se você tiver dúvidas de como falar, fazer ou pensar, pergunte a si mesmo. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É verdade. Realmente, bota gente contra a parede. A gente tem que... Será que ele agiria se o Espírito vou agir? Será que ele pensaria? Será que ele faria? O irmão está falando sobre nós somos muito reativos, né? Nós reagimos a qualquer impulso, né? Esse negócio dele ficar mexendo aqui, sumiu minha tela aqui. Fica lá embaixo onde tem o símbolo do Zoom, lá embaixo. Não, mas eu não quero isso, eu quero botar, o vídeo que eu tinha colocado aqui separado, da Luiz Elisa, não está mais aqui. Está lá no Chrome. Será? No símbolozinho do Chrome ali embaixo. Seu Zoom? Aí. Não, no Chrome. Não. Helder, meu filho, estou eu aqui às voltas. Mas tá vindo tudo tranquilo aqui. Eu não estudo igual a Elias, não, mas Jesus está dentro de mim, está fora, está em tudo e está em todos. Eu penso assim. Isso aí, com certeza. Lá embaixo, Zé. Agora Agora você já achou. Já achei. Compartilhar a tela. Aqui está ele. Compartilhar. Boa noite.
Vamos continuar, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos recebendo a visita do Fernando e da Sueli, lá de São Sebastião, no litoral paulista. Berenice e o sobrinho do... Beijo. E nós estamos numa etapa do Evangelho de Mateus, numa passagem do Evangelho de Mateus, muito específica, e em que a gente está tendo a oportunidade de estudar diretamente o Velho Testamento, né? Um livro profético, um livro de um dos profetas, talvez o livro mais emblemático, que é o livro de Isaías. Por quê? Porque na passagem que nós estamos estudando há algumas semanas, Jesus faz menção direta ao livro, ele cita literalmente o livro, passagens inteiras, especificamente no capítulo 42 do livro de Isaías. E hoje é o versículo que encerra a passagem, é o versículo derradeiro. E é importante a gente destacar aqui também a inteligência daqueles gênios que ajudaram na composição do Evangelho de Mateus. Porque a escolha do trecho específico, dentre tantos trechos do livro de Isaías que são importantes, a escolha desse trecho específico encaixa, assim, como uma peça numa engrenagem. Sobretudo o versículo. Lembrando, sempre falar isso, eu sempre gosto de lembrar, que essa é uma equipe que escreveu o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João. João não, porque João já estava sozinho lá. Ele teve uma equipe que pode ter ajudado, apoiado. Mas ele, tipo assim, ele escreveu, ele estava com 90 e poucos anos, todos os companheiros, já comentei com vocês. Todos, exatamente, todos os companheiros já haviam desencarnado. Jerusalém já tinha sido derrubado, o muro de Jerusalém, o templo de Jerusalém já tinha sido derrubado, que foi em 70, ele estava com 90 e tantos anos, então, quando ele escreveu, ele estava, eu sei que o Apocalipse ele já estava na ilha de Patmos, que ele foi exilado para ele, mas o Evangelho, eu não sei se ele ainda estava em Éfeso, mas só é importante que ele está dizendo aqui que a equipe que ajudou a montar, a escrever o Evangelho de Mateus, teve cuidado de escolher as passagens de Isaías para colocar, né? Jesus lembrar justamente aquelas que Jesus falou. Agora, será que ele falou mesmo? Não importa. Ele falou ou não falou, o importante é a essência dos ensinos, a essência do que ele trouxe, que nunca vai morrer, porque falar de amor, falar de perdão, falar de tolerância, né? Falar de aceitação de qualquer pessoa, sem preconceito, sem nada, isso aí nunca vai morrer. Sim. Nós é que temos que correr atrás para um dia chegar lá, né? E é interessante, né? A gente não saber se foi ele ou não, né? Que chegou, de todo jeito, aplausos, se a equipe dele está toda, né, moldada, afinada por ele. Exatamente. Né? O Mateus desculpa. Não, é isso mesmo. Não, estou dizendo, Mateus era o único que escrevia enquanto Jesus estava, enquanto ele participava ali junto com Jesus. Não mais presente. Então, muita coisa, eu acho que muita coisa sim, ele estava ali do lado e escrevia. Eu acho. Alguém pegou isso aí e depois... Ele para escrever, ele era o único que tinha habilidade. Ele era coletor. Ele era coletor, não. Isso foi à toa, né? E segundo eu li esses dias, não sei mais onde, a gente ouve tanta coisa, tem que anotar. O Levi também participava do templo, ele tinha uma função no templo. Obviamente, ele deve ter se afastado quando aceitou, porque Jesus era primo dele. A mãe dele, que era Cleófas, era prima de Maria. Era parente. Era parente. João então, exatamente. Então, os parentes. Era um Levi, que era irmão de Judas Tadeu, né? Me lembro da minha avó. Minha avó tinha uma imagenzinha de Judas Tadeu. Ela adorava Santo Antônio e Judas Tadeu. E o Tiago menor, que é aquele, né? Que esteve com Pedro. A gente sempre comenta, esteve com Pedro na Casa do Caminho. E no finalzinho tem lá as cartas de Tiago, primeiro, segundo, que era o Tiago menor, esse também era irmão do Levi. Está lá no livro Boa Nova, se vocês quiserem, é muito interessante, leiam, acho que é o capítulo 3 ou 4, Os Discípulos, em que Humberto de Campos
cita cada discípulo, a sua vinculação um com o outro, de onde eles eram, qual a sua profissão que eles faziam. É muito interessante. Caibachuta, né? Não, Humberto Campos. Não, sim, então, sim. Ele também traz essas informações todas lá em Atos dos Apóstolos. Você sabe que eu tenho esse livro, li uma vez há muito tempo, nunca mais, nem muito lembro bom. mais. Eu tenho, muito bom. Mas eu não lembro mais, é muita coisa. Caibachuta. Chamado The Chosen. Eles contam esses detalhes da passagem da vida de Jesus com os apóstolos, bem detalhado. Eles foram profundos na pesquisa para fazer esse seriado. The Chosen. The Chosen? Não, The Chosen. C-H-O. Inclusive, no livro. Não, é um aplicativo que tem. Você abre, entra lá. Ele tem alguns seriados que já estão em português. Netflix? Não, é um aplicativo. Não tem. Não, é só nesse aplicativo. É um grupo evangélico que resolveu investir para poder divulgar o evangelho. São os americanos, ingleses. É interessante, né? Porque você acaba juntando as informações. Depois eu vou colocar no grupo lá. Coloca sim. Mas no próprio Paulo e Estevão também existem essas informações, inclusive quando Paulo foi a Jerusalém, acho que é a última vez quando ele foi preso, que ele esteve em Jerusalém, eles receberam a notícia que estava um caos em Jerusalém, prenderam Pedro, os anjos, né? Foram lá na prisão, os soltaram. Então foi justamente, exatamente, foi justamente nessa época que mataram Tiago Maior, irmão de João. E aí eu fui olhar, a história diz que foi no ano 44. Já que você tocou aí, posso voltar ao assunto que a gente já falou? Eu esqueci. Como é que foi essa saída do João da prisão? De João? Não, foi do Pedro. Não, esse é Pedro. Pedro e Paulo estava também. Não, nessa época não. Foi Pedro. É isso que eu estou lembrando, é o Paulo, que tem no Atos dos Apóstolos. Isso é outra coisa, é mais à frente. Outra passagem. Não, é mais à frente. Essa aí é quando Paulo... Ele acha que ele já era Paulo ou era Saulo? Não, era Paulo, já era Paulo. Ele veio a Jerusalém, foi inclusive pregar, eles pegaram ele, eles também o prenderam, e foi quando eles o mandaram para Cesareia do Mar, né? Porque tinha a Cesareia do Filipe, que era mais interior, e Cesareia, que era perto de Jope, que era um porto. E eles mandaram o Paulo, para Cesareia. Ali ele ficou 2 anos. E quando os judeus chegaram, os fariseus, começaram a armar, e, é claro, havia também a jogada dos romanos, que queriam favores, né? E havia combinações, entre aspas, né? Dos judeus com os romanos, em busca para poder salvaguardar os próprios interesses, né? Então, ele percebeu que os judeus estavam tramando para que ele fosse morto, igual a Jesus crucificado. E ele se apavorou. Não quero. Eu não mereço. Não quero. Não quero morrer assim. Isso é uma morte exclusiva do nosso mestre. Olha, gente. E aí foi que ele apelou como soldado, como cidadão romano, que ele poderia fazer essa apelação, apelou para ir a César julgá-lo. E depois, quando ele vai para Roma, né, tem toda aquela história, o pessoal ele vai passando de um para um, não sei se é essa hora ou é outra, é tanta informaçãozinha, só decorando esse romance de Paulo Estevão. Mas tem momentos que ele vai passando em todas as cidades, né, em que ele havia aberto igrejas, e vai passando, inclusive, de barco, onde era perto de mar, e as pessoas iam, às vezes saíam até no interior para ir se despedir dele. E é quando ele diz lá, a Virgem Maria, a Maria Santíssima, foi com João, desceu de... Ele falou, veio de longe.
ficava cerca de 9 quilômetros a casa de Maria do mar. E lá dizia o seguinte, em Paulo Estevão, que da casa de Maria, eu já comentei isso com vocês, se avistava o mar. Mas hoje não avista mais. Se vocês pegarem fotos da casa de Maria, não tem nem sombra de mar. Se você botar um mapa no Google, você vê que o mar está mais ou menos perto. Mas onde ela está, que era um promontório, uma coisa mais alta, se antes havia, não tinha mais nada ali, era uma coisa descoberta, dava para enxergar, mas hoje... Tem lá, inclusive, assisti esse documentário sobre essa casa de Maria, né? Realmente ela está bem retirada, muito longe. E outra coisa, só tem lá agora umas ruínas, né? Não tem uma casa de pedra ainda. Tem uma casa de pedra, mas ninguém pode... Mas será que é verdade? Não tem, você tem um local que entra, as pessoas... Para fotografar, ninguém pode. Não, fotografar dentro não pode, mas o Gilda diz que entra, vai lá, faz não sei o que lá, Gilda Jerusa for. Entra, vai lá, faz não sei o que lá, dá uma rodada assim e sai. Só olha por fora mesmo. Elas conseguiram entrar, mas tipo assim, deu uma entrada e sai, né? Mas que tem até gente que duvida se... A casa de Maria lá em Éfeso, a gente fica imaginando uma coisa. Eu imaginava uma coisa, eu não fui ver. Exatamente, de pedra. Pedra. Pedra, toda de pedra. Toda de pedra. Inclusive fizeram ali em Natividade, estado de Minas, eu já tive a oportunidade, vocês devem ter, quem teve viu, fizeram, o moço foi lá, ele disse que a Virgem Maria apareceu ali, e ele fez aquele local ali, um local de peregrinação. E ele esteve lá em Éfeso, copiou a casa e reproduziu, dentro das possibilidades dele, ali na Atividade, que é mais ou menos perto de Itaperuna, né? Como a gente ia muito a Raposo, a gente era caminho. Mas vamos lá, gente, ver que alguém quer comentar mais alguma coisa? Ver o que o Luiz Elias fala mais um pouquinho aqui. O que você falou? De hoje. Por quê? Porque a segunda parte do livro de Isaías é marcada pelo anúncio da vinda do Messias, pelas profecias messiânicas. É aquele livro da libertação. Lembrando que boa parte dessa obra foi composta no exílio, no período do cativeiro da Babilônia. Isaías viveu em torno de 700 anos antes de Jesus, mas o livro vai ser composto ali naquele período de 300 anos antes da vinda do Cristo. E essa... Mais uma parada. O livro de Isaías, ele viveu perto, parece, de 100 anos ou um pouco. Mas o livro dele só foi concluído uns 400 anos depois. Levou 400 anos para ser composto. Por quê? Os seguidores eles faziam... Naquela época, era pouca gente que escrevia, né? A maioria falava, era tradição, passava de geração para geração, de pai para filho, etc. Era difícil, né? Era caro. Exato, o material era caro e era difícil também para escrever. Mas que eles concluíram os escritos de Isaías quando eles estavam no cativeiro da Babilônia, que eles tiveram 2 cativeiros, primeiro no Egito e depois na Babilônia. Quando eles estiveram na Babilônia, naquele transcurso ali, eles se reuniam e eles concluíram ali o livro de Isaías. Olha que interessante. Não é à toa, né? Tinha um porquê. Se quisesse... Sim, e aí ele fala, Isaías, quem foi que falou? Foi Chacu que falou isso? O quê? Que Isaías estaria em espírito organizando, administrando. Alguém falou, ou eu li ali, ou foi o próprio Luiz Elias. Sim, mas o próprio Isaías sendo desencarnado, pode ter estado ali para poder organizar. Da mesma forma das cartas de Paulo. Né? No livro Paulo e Estevão, fala, Jesus passava por Estevão e Estevão passava por Paulo. É verdade. E muitas vezes tem até um trecho lá que diz que ele achou que era Jesus, mas não era, era Estevão. No final, não teve uma outra parte, na questão das cartas, foi Jesus, o próprio Jesus que falou com ele, sugeriu a ele que ele não conseguia viajar para todas as igrejas, que havia muitos pedidos de ajuda,
venha, precisamos de orientação, e ele não ia conseguir se dividir, né, em 10, 15, sei lá. Então, ele ficou muito aflito. Então, Jesus se comunicou com ele, ele ouviu a voz de Jesus, ele entendeu que era Jesus, e Jesus falou, você não precisa ir lá. Escreva. Da mesma forma que ele está comentando aí do Mateus, que outros juntaram tudo e colocaram nessa ordem tão organizada, também uma equipe espiritual que estava assessorando, com certeza. Ele disse que dele mesmo, que ele escreveu mesmo, acho que foi só aonde? Aos Coríntios, aos Romanos, eu não lembro mais. Assim, os outros foram todos também, né? divididos. A metodologia, né? Aproveitou o conhecimento dele. Muitas vezes ele falava. Não chegava até, se não fosse essa ajuda de cima, de outra forma, não chegava até a gente. Como diz o pessoal de outros credos religiosos, tudo vem de Deus. Passa por várias vezes, mas tudo vem de Deus. A fonte é uma, né? A fonte é uma. A fonte é única, é a mesma fonte. Um dia vai chegar todo mundo, mas enquanto não chega, os caminhos são múltiplos. São inúmeros, né? E difícil. Essa composição feita no contexto do exílio associa uma experiência concreta, histórica, material de escravidão, de servidão, de opressão, com uma outra perspectiva, e essa é mais sutil, e essa atravessou séculos, e essa é importante para nós hoje, que é de um outro tipo de escravidão, de um outro tipo de opressão. Aí cai no nosso colo assim como uma benção. De que escravidão, de que opressão nós estamos falando? Nós estamos falando daquela opressão, daquela escravidão, daquele domínio, daquele mando que os desejos, os impulsos, os anseios, os caprichos exercem sobre nós mesmos. A escravidão que a gente se impõe. Uma escravidão de natureza psíquica, uma escravidão que muitas vezes se camufla, se maqueia numa vida de conforto, e a pessoa mal se dá conta de que, de repente, ela se tornou escrava do próprio conforto. Nós. Então, sou eu. Isso aqui dá pano para manga. O livro de Isaías mereceria um miudinho à parte. Né? Talvez isso seja atendido aí, né, pelos companheiros de vanguarda, né? Possam ter a oportunidade de estudar esse livro especificamente. Aqui nós estamos estudando um trecho. No versículo de hoje, que fecha a barra de espaço também, que ele dá pausa. Já fez isso, mas não está andando. Não? Não. Hoje, no nosso evangelho lá na Casa Espírita, né? Aí, eu estava falando sobre isso aí, essa escravidão que a gente tem das coisas. Do mundo. Como é que a gente coloca as coisas materiais? A gente ainda, com todo o conhecimento ainda que a gente tem, todo, né, o que a gente absorve, a gente ainda coloca as coisas materiais à frente de muita coisa. Ele chegou a citar aí, não agora aqui, né, em uns capítulos atrás, sobre a escravidão, inclusive, desses jogadores de futebol. Somente esses grandes... Inclusive são vendidos, né? São vendidos daqui, são verdadeiros escravos. É verdade. Pode comparar com aqueles gladiadores. É verdade. É vendido para isso, então você tem que fazer aquilo. Né? Eu conheço. Só são remunerados. Mas é uma escravidão, como ele está falando aí, fica sendo escravo do próprio dinheiro, né? Não tem a liberdade, propriamente falando, né? Porque não tem essa liberdade, como se tem de entrar no lugar e sair, né? E também fica totalmente preso àquela situação, né? É um contrato, né? O que me assusta mais é a legião de pessoas que seguem, que aluno, que isso aí, se a gente levar em conta, né? Esse espaço que está aqui, com quantas pessoas está aqui, e comparar esse mínimo aqui com as pessoas que seguem um astro desse, a gente vê o quão destacado é esse esforço e quão precária é essa outra vida, né? Exatamente. Eu conheço o quanto falta para essa humanidade inteira, né, como humanidade, chegar a um patamar melhor. Muito, falta muito. Muito. Vamos rezar para Jesus agora.
Nós já começamos a Conheço tomar um médico muito sol. famoso aqui no Brasil. Imaginei, né? E eu insisti com ele numa ideia que eu tinha de uma coisa, e eu fui levando, e foi me levando, e ele falou assim, agora eu vou te falar a verdade. Não dá mais para fugir de você, então eu tenho que falar a verdade. Ele disse, só por causa de que eu não encabeço isso com você, eu não sou dono da minha vida. Aí ele falou assim, eu, doutor fulano, você conhece o doutor fulano lá que eu te apresentei em São Paulo? Eu conheço. Então, ele é dono da nossa vida. Nós falamos do que ele quer, nós fazemos o que ele quer. Você está vendo eu com essa pompa toda aqui? Isso aqui é só afastado, porque eu não sou nada. Não, mas você que despertou isso nele, tá? Eu tenho muito dinheiro, eu tenho eu tenho 300 alunos por ano. Nossa. A minha carteira está cheia até 2026, eu não tenho mais vaga para ninguém. Mas você acha que é meu? Não é meu. Eu tenho 30%, 70% dele. Eu falo o que ele quer. Nossa Senhora. Isso aqui é ruim, ele é escravo mesmo. Né? Mas aí tem essa questão que a gente Sabe já como é que é o nome do homem que é dono de tudo? Daniel. Nossa. Assusta. E um cara, ele deve ter, esse Daniel, ele está no Brasil, é dono deles. Mas ele, acima dele, tem alguém dos Estados Unidos, uma equipe dos americanos lá, todos os artigos, tudo que eles escrevem, passa sob revisão. Não passa uma palavra. Aí ele falou assim, entendeu agora? Convence o Daniel. Ele que é nosso dono. O Daniel estava sentado assim, estava conversando com ele. Ele tentando convencer e o Daniel lá no canto. Aí, quando ele não tinha mais argumento, que ele jogou para fora, falou, convence ele. O que você quer fazer não certo, convence ele. Aí, balançou a cabeça, levantou e foi embora. Nós fomos tomar café, ficou dito pelo não dito. Aí, quer dizer, é escravo, né? O cara desse, você vê na mídia aí, não diz, mas é escravo. E aquilo que a gente já falou de outras vezes, milhares de vezes, né? Milhares não, mas dezenas de vezes. Que é sobre essa questão dos partidos, né? Partido, grupo tal de futebol, grupo tal, né? Eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, eu odeio você, porque você é isso, que você... Argentina, exatamente, Brasil, exatamente. Então, quer dizer, existe essa escravidão também do próprio torcedor. Do próprio torcedor, com ele próprio. Quer dizer, ele não aceita que o outro pense diferente, torça por algo diferente. Teria que ser como ele. E isso em toda a nossa vida. Com relação à política também. Contradições em tantas outras coisas, né? Religião. Cada um pensa que a sua é melhor e que teria que ser aceita. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará, tem isso tudo isso aí também. Cada um põe a verdade do lado que melhor lhe acha que é a verdade. Cada um segundo as suas obras também, né? Cada um segundo as suas obras. E tem importante, mas eu não falo isso para mim. Eu dava aula no IAC, eu ficava... Pai, Denise, o que é importante? Segue-me tu. Agora você vê a nossa responsabilidade. 5 minutos de evangelho, nós já somos responsáveis. Com certeza. Nossa Senhora. Suficiente. 5 minutos de evangelho. 5. Fala aí, Eixo. Depois que eu conheci o Espiritismo, eu nunca mais... Pequei em paz. Que desassossego. Deixa eu pecar em paz. Peraí. Sabia que Você sabe que eu tinha um amigo, eu tinha uns 13 anos, já estava aqui no Brasil. Eu comecei a falar com um amigo meu sobre espiritismo, que ele começou a me perguntar. Quando eu comecei a falar para ele sobre encarnação, sobre causa e efeito, sobre essas questões, e assim, muito que eu ouvi aqui, né? Não tinha plena consciência daquilo que eu estava falando. Ainda não tenho para falar assim, mas é outro capítulo esse. Ele tinha uma hora que ele pediu, olha, eu entendi, mas para de me falar isso. Eu entendi,
entendi. Responsabilidade. Eu não quero ter responsabilidade de conhecer isso. Fala isso comigo. Olha, você está falando aí, Marcelo. Ele entendeu o que era. Ele falou, mas eu não quero Mas ter você fala, responsabilidade. mas ter agora você já responsabilidade. sabe. Gente, Tarde demais. deixa a Beré falar um negócio que o Beré falou, eu não entendi. Olha só uma coisa. Beré falar, porque se todo mundo falar, o pessoal daqui não ouve e a gravação não sai. Já passou, cara, aqui pra Baiana fala, Fala, Baiana. Não, já esqueci o que era. Foi tanta informação que saiu. Mas lembrar com relação a isso, Marcelo, você conhece aquela história da... Ah, gente, o nome dela como é que era? Teodora, mulher do Justiniano, lá do Foi no Império. Conselho de Constantinopla. Constantinopla. Ele era imperador de Roma. E era uma ex-prostituta. E casou-se com ele. E ela passava na rua e as ex-colegas dela, oi, fulana, não sei o que lá. E alguém ficou sabendo, né? E disse que ela mandou acabar com umas pessoas lá para não ter que Falar do passado dela. Mas então, quando ela soube, né, que a nova religião pregava o retorno em outro corpo e quem era rainha podia ser escrava, ela foi lá e convenceu o Justiniano e convenceu lá o conselho de quem? De Nicéia? Concílio de Nicéia, a cancelar, dizer que a reencarnação não existia. Vamos tirar essa palavra aqui. Como se tirando a palavra ela falasse de Mas existir. olha como influencia até hoje. Influencia. Só que não diminuiu a cota dela, aumentou. Eles deixaram Fez o contrário. deixaram uma mensagem subliminar também. Deixaram Nicodemos, né? Deixaram aquela deixaram, João João Batista. Batista e E o Elias também, né? Elias e João Batista. Eu lhe digo, né? O Elias que há de vir. Deixaram. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça, né? É um livro que eu vou passar para vocês, que é muito interessante. Fala sobre exatamente isso aí que a Edgar está falando. Então, depois você passa aí, deixa eu ligar aqui. Menção feita ao livro no Evangelho de Mateus, que é Mateus capítulo 12, versículo 21, o profeta vai dizer: em seu nome, em nome do Messias, os gentios esperarão. Versículo pequenininho, né? Minha mãe, no carro, antes de descer, ela coloca o versículo aqui no quadro para a gente. Né? O versículo é só aquilo mesmo? Eu falei assim, é só aquilo, hein? Você vai ver. Você vai ver. Em seu nome, os gentios esperarão. Nós já estudamos aqui, algumas semanas atrás, sobre as nações, ou em algumas traduções do Velho Testamento, os povos das ilhas, né? Fazendo menção aos povos da ilha de Chipre, por exemplo, todos no Mediterrâneo, das ilhas gregas, né? Ou então as nações dos estrangeiros também é uma expressão utilizada. Mas basicamente a gentilidade, os gentios, em hebraico goi, né? Ou goim, no plural, são aqueles não judeus, que os judeus identificavam, claro, como povos idólatras. Se não eram monoteístas, se eram politeístas, eles identificavam como povos que eram idólatras. Esse gentio histórico também não nos interessa tanto. Nos interessa o conceito de gentilidade, de idolatria, numa macro perspectiva. Povos idólatras, nações idólatras, são toda aquela coletividade de espíritos descompromissados com a espiritualidade verdadeira. E a espiritualidade verdadeira é aquela do coração. É aquela que não se manifesta, não se expressa de forma ritualística, de forma superficial. E eu tenho certeza que agora tem companheiro espírita falando, ufa, ainda bem que eu sou espírita, porque a minha fé não se manifesta de forma ritualística. Não, hein? Como o movimento espírita, como nossas casas espíritas estão repletas de rituais.
Rituais de culto. Todo mundo já foi católico. Rituais de culto a personalidades, a figuras, a personas. Então, ainda existem gentios idólatras, mesmo no meio espírita. E muitos, e a maioria. Salvo exceções. E só quem sabe dessas exceções são a espiritualidade também. Porque isso é de fora o íntimo. Agora, eu tenho que fazer um autoexame e pensar, eu tenho uma fé pura? A minha fé é a fé de Abraão? A minha fé é espiritual? Ou a minha fé, ela é idólatra? Ou eu deposito a minha fé em homens, em coisas, em prédios, em títulos, em posições, em cargos? Aí um exame pessoal, né? Isso aí cada um vai descobrir. De repente você descobre. A minha religiosidade, a minha espiritualidade tem se manifestado de forma idólatra. Você descobre isso. O que eu tenho que fazer? Aí nós recorremos a uma das palavrinhas que a gente estudou algumas semanas atrás. Como é, Yolanda? Necessidade da casa material, né? A gente ainda Da palestra presencial. Ela está falando da pandemia, que a pandemia pandemia mostrou isso. mostrou isso, exatamente. A necessidade de você estar na casa espírita, senão você não está salvo. Se você não estando na casa espírita, você não está trabalhando para Jesus. Você está desperdiçando as suas energias e não está beneficiando, ajudando as pessoas que você deveria ajudar. Os espíritos não estão sendo atendidos. Exatamente. Como se a doutrina espírita tivesse existido de toda a eternidade. E como se antes do centro espírita ter sido, né, você não era ajudado, porque não tinha espiritismo, então ninguém ajudava ninguém. Estava todo mundo a mercê. Nós não conhecemos nada do Evangelho. Ele colocou ali 4 palavras ali, dá para falar uma semana sobre aquelas 4 palavras. A gente não sabe. Você lembra do dia que você colocou uma mensagem dessas que você coloca todo dia lá, tinha uma mensagem lá em cima, né? Um provérbio lá em cima. A gente passa por aquilo a vida toda, 60 e tantos anos, olhando aquilo ali e não sabe o que é. E para nosso conhecimento, no futuro não existirá a religião. Se nós seremos a religião está lá em nós. Nós é que seremos os portadores da própria religião. A religiosidade. Os cultos da religião. Tiver essa consciência, né? Jesus não fundou nenhuma religião. Isso porque a verdadeira religião, a verdadeira igreja, a educação está dentro da gente. É isso aí, eu concordo com você. O povo se assustou com você aqui. Você falou forte. É porque eu tenho uma voz bonita e gostosa. Vocês, quando estão perto, vocês não observam isso? Uai. Eu não tenho a voz bonita igual a do Egeu, do Chacu, do Zé Carlos. Minha voz é o Alexandre aí, o Alexandre também tem uma voz bonita. Alexandre, então. Alexandre, eu nem pude ir hoje na casa. Estamos juntos. Mas é isso mesmo, gente. Deixa eu botar mais um pouquinho. Ele não chegou aonde eu queria ainda. Vamos ver se dá tempo. Conversão. Conversão não é mudar de templo. Conversão não é mudar de confissão religiosa. Conversão é mudar de postura de vida. É mudar de atitude perante Deus e perante a vida. Isso é conversão. É deixar de cultuar homens e coisas e passar a fazer um culto espiritual a Deus. Em que altar? Coração. Fala um pouquinho sobre gentios, mas só para lembrar, porque nós já conversamos aqui sobre as nações. Teve um miudinho recente que a gente falou sobre as nações. Não foi? O que nós vamos pôr em destaque hoje? Qual é a palavra miúda?
a expressão miúda que nós vamos destacar para estudar hoje? Esperarão. A Juju vai pôr aqui do lado. Esperarão. Por quê? Gente, Porque um estudo esse é o nome, hoje gente, que gravite esperarão. em torno da palavra esperarão é um estudo que vai tratar de esperança. Viu, mãe, por que não é um versículozinho qualquer? Não sei se vamos terminar hoje. Não sei. Imagine só falar de esperança. Agora funcionou. Ele falou esperarão e esperança, né? Hoje eu estava fazendo uma pesquisa, e na pesquisa o cara fez uma citação. A palavra cor, em latim, Coração. ela vai saindo, a palavra cor deu o princípio de coração. E foi dali que veio. Você não faz uma viagem de uma coisa para outra. Coriésio. Coração de Jesus. Aí você sai de uma coisa, parece que solta, desprendida. Era o avô conversando com o neto e falando sobre as palavras em latim. E ali ele vem trazendo essa questão do coração. Chegou ao coração. Quando a gente aprende português na faculdade, né, Yolanda? Você aprendeu isso? A etimologia das palavras, aí você vai vendo do latim, como foi, até chegar no português. A raiz, às vezes, a origem, né? Até chegar no português, como é que vai? Não, muito isso A também. palavra licor, Você como em latim, ela fala de fluido. A palavra licor é licor. A linguística é uma coisa, inclusive quem estuda linguística percebe pela fala das pessoas como que é o perfil da pessoa. É verdade. Eu pronunciava uma palavra em português que eu acostumava a ouvir em latim, né? A palavra é erro, né? Erro. Português. Latim é ego. Ego sunt. Eu sou. Ego sunt. Eu sou meu próprio ego, né? Mas ele pronunciava ego. Demônio também tem isso, né? Daimon, né? Começa tudo errado. Eu não sou nada. Eu estou. Olha a diferença. Eu não sou. É verdade, garotinho. Você está garotinho. É meio que o inglês, né? O inglês ser estar, né? Exatamente. Ser e estar. To be or not to be. Hoje em dia, nós vamos falar de esperança. Mas não é qualquer esperança. É a esperança messiânica. Por isso que o versículo diz, em nome dele, em nome de Jesus, em nome do Cristo. É uma esperança em Cristo. Vivida em Cristo. Então vamos pensar na época? Vamos pensar numa figura que vivia, apesar de ser um judeu, vivia em um ambiente idólatra. Estevão, Isaías, não? Gesiel. Gesiel vivia em Corinto. As primeiras palavras de Emmanuel em Paulo e Estevão é descrevendo o ambiente hedonista de Corinto, voltado ao culto ao prazer, das formas físicas, materiais, o luxo, o conforto. Era a vida em Corinto, ele crescia nesse ambiente. Mesmo sendo judeu, ele via a própria comunidade judaica em torno dele rendindo a esse culto. Quer um exemplo de alguém muito próximo dele, judeu, rendido ao culto idólatra? O pai, Yoredeb. Ora, um homem que faz as asneiras que ele fez por causa de uma propriedade, por causa de um pedaço de terra, é idólatra, mesmo sendo judeu. O que ele cultuava? O sítio em que vivia com os filhos. Era o objeto de culto dele. Quando ele viu isso ameaçado, ele reagiu de forma violenta. Incendiou a plantação
a propriedade da autoridade romana. Eu faço igual a A Palhano. autoridade romana, que além de tudo era um cara cruel, vingativo e impunha o poder que ele queria. Vai mexer logo com quem? O pai de Estevão, né? E de Abigail. Gesiel, antes de ser Estevão, e Abigail. Aí eles pegaram ele, e aí os dois sofreram também, né? Ele foi morto na frente dos filhos. Eu não conheço essa história. Ele falou que tinha sido ele que tinha morrido. Ele falou que exatamente. Mas ele foi ajudar, inclusive, o pessoal a apagar o fogo, não sabia que o pai tinha colocado. Ele foi mandado. Foi mandado para as galeras. Né? Aí eu dou uma de Palhano aqui. Será que nós não faríamos a mesma coisa? Com certeza. Faríamos ou fizemos? Com certeza. Com certeza. Faríamos, olha. Você é um pouco cruel. Palhano falou numa palestra uma vez. Ela jogando pedra com passou Vamos ver, você lembra dessa? Palhano? Quem de vocês aqui não roubaria também? Vamos lá, mais um pouquinho. Então, Gesiel vivendo nesse ambiente árido, espiritualmente ressequido, espiritualmente desértico, inóspito, ele esperava. O que ele esperava? O que ele esperava? Quem sabe? Só quem leu o livro. Esperava Jesus. Ele esperava a vinda do Messias. Ele era seguidor fiel, ledor incansável de Isaías. E ele acreditava em que Isaías dizia: o Messias virá, farão isso, farão aquilo com ele, mas ele virá. E ele ficava desde criança esperando o Messias. Quando ele encontrou, foi salvo, né? É uma história longa. E ele foi para a casa do caminho, e Pedro começou a cuidar dele. E ele falou: o Messias, vocês já esperam o Messias, mas o Messias já veio. Como? O Messias já veio, ele acreditava tanto em Isaías. Isso, eu fico com uma pena. Eu queria que podia ter visto. Ele terminando, ele falava sobre Isaías, falava sobre Ele isso. ficou Pedro ficou impressionado. Mas ele era um espírito, gente, de luz. Já Então, por mais que ele se metesse, nascesse no meio sórdido, ele e a irmã dele não se deixaram Não, envolver. dentro da própria embarcação que ele estava remando, Como, já né? se mostrou uma pessoa diferente. Que o cara reclamando, remando, ele falou: rapaz, presta atenção, estou falando com a mesma palavra aqui. Presta atenção. Deus coloca a gente naquilo que a gente precisa. Tudo é trabalho de O cara, Deus. o chefe da galera, viu que ele era um cara diferente, Ele fino. salvou ele, né? Aí chamou ele para cuidar daquele posto. Era do O Sérgio Paulo. Sérgio Paulo. Ele salvou ele. Foi o que salvou. Exatamente. Quer dizer, ele, sabendo que não tinha salvação, porque para ele Não tinha salvação. não tinha salvação. Você ir para as galeras, você ia até morrer. É, Ficava ali dentro daquele porão fétido, fechado, não via a luz do sol. Comida devia ser aquele negócio jogado assim, Só né? remando. Só remando. E ele sempre ia esperando, sempre feliz, confiante, sem perder a fé. Gente, isso é um espírito de Era a fé de luz. Estevão. É óbvio que é um espírito de luz. Outro, eu mesmo, já estaria reclamando, chorando. Ai, quero sair daqui. Demanda aquilo ali. Depende da fase da sua vida, que você vai reclamar. Você acaba aceitando as Ele correntes. pode ser mais forte. Se a menina pegava o remo, já... Mas ele disse que muitos que ele ficou impressionado, o chefe dos remadores, porque a grande maioria fazia isso mesmo, né? Reclamava, brigava, xingava, jogava coisa, e ele não. Aí isso que é isso, rapaz? Qualquer trabalho é trabalho de Deus, é honrado. Sempre voltava à situação da Ele tinha uns de 26, 25, 26. É como se os 50 hoje. É maior que um grande Era muito, mosteiro. Já muito. tinha sabedoria. 50. É verdade. E aí essa fé que... E a irmã dele, com 18, também tinha uma maturidade visão espiritual, espetacular. uma coisa impressionante, né? Aí eu não ia falar. Fala, Fala querida. da índole dele, né? De que não importava a situação em que ele estava.
se era aquilo que ele estava fazendo, tinha que fazer, e Bem ele fazia bem, Com dedicação, porque né? era da responsabilidade fazer aquilo. Não importa se é amarrado, solto, índole, né? Caráter. Tanto é que quando... Transportemos Isso isso mesmo. para nós agora. Hoje. Agora, hoje. Exatamente. Tanto é que Faça. Hoje, É agora. a sua obrigação, Você é o seu dever. colocaram ele para cuidar do poço, sua esposa, Cumpra com mesura. cumprindo direitinho, vai lavar as coisas, hein? Sim, senhor. Pensa Sim, nisso. senhora. Não reclame, viu? Ih, eu fiz a mesma coisa. Ah, meu Deus, vou ter que lavar esse monte de louça. Vamos lavar Não sim. reclama, Gisele. Ó, tá mal lavado, hein? Não, você guardou sem secar. Guardou sem secar. Isso é um crime, né? Apoia, então. Tudo isso é aprendizado, gente. mas essa A história... rotina é um grande aprendizado. Ah, o quê? A rotina. Essa história do Paulo Estevam é um ensinamento para a vida, do início ao fim. Você tem que prestar atenção em cada frase, é um ensinamento. Eu sou De capa a capa. fã daquele Esse livro. livro traz ensinamentos grandiosos. Né? Tanto é que o que salvou ele da morte de ser jogado no mar foi justamente isso. Quando ele foi colocado para cuidar do O poço, ato dele, né? ele cuidou do poço, Com todo orou, amor, fez com todo prece, carinho, com pressa. O cara ficou bom, ele pegou a doença dele. Pois é. Mas é o que salvou ele. Eu tinha uma amiga que dizia o seguinte, né, Paulo Carlos, obediência gera bênção, né? Foi isso aí, ele foi obediente no que tinha que É o que fazer. está no Evangelho, obediência e resignação. Gente, Égida pediu para a gente acabar no horário, né? Foi muito bom. Tá? Então já são 8h02, 8h03. Continuar, né? Eu vou ver se eu faço lá em casa o que eu fiz da outra vez. Vou pegar aquelas partes que tem algo assim de destaque, vou anotar os minutos. Vai. Então depois você coloca o nome dele lá também. Já botei. Dá dele? Ah, você falou para botar no grupo, tá? No grupo, Você me né? dá Tá. o telefone. Ele parece com Jesus, né? É. Mas é isso, meninos. Quase da mesma idade. Muito bom. Alexandre, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo, só estou aprendendo. Ah, então tá bom. Helder? Não, eu também não. Deixa aí para os universitários, eu só aprendo. O Chiquinho hoje não apareceu. Ele está no casamento. Ela está no casamento. Ah, é? Ah, porque ele sempre está aqui. Deve estar lá comendo doce. Está lá pecando. Está nem pensando na gente. Está pecando. Então tá, eu hoje vou pedir a Odete fazer nossa prece. A Odete é quietinha, não falou nada. Fazer nossa prece Pensei final. nela fazer prece. Hein? Eu sabia que Mais você ia cedo. falar comigo. Viu? Elevando nossos pensamentos a Ti, amado Mestre Jesus, nós só temos a Te agradecer por esses ensinamentos que estamos, né, aqui nessa sala com os nossos amigos, né, e aprendendo mais e mais um pouquinho para colocar no nosso dia a dia em prática. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, nos ampare, nos dê muita força. E fique conosco, Jesus querido. Não só hoje, mas para todo sempre. Parabéns para você, parabéns, muita felicidade. Muitos anos de vida, parabéns. Parabéns, atrasado. Parabéns. Céu, vamos fazer aniversário esse mês, O quê? Vamos fazer aniversário esse mês. Montar um bolinho. É, nós vamos fazer aniversário esse mês. Já subiu. Aqui temos também Berenice, o Hélida, Marcelo Chacur pai
E o Fábio? O Fábio é sobrinho do Egeu. O Fábio é sobrinho do Egeu. Esse Seja é o bem-vindo. Muito obrigada pela presença de O bonezinho e o todos. Alexandre, né? Gedeon não veio hoje, né? Ele está operado. Ah, sim. Então, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Helder, Alexandre. Boa noite, bom domingo para todo mundo. Fiquem com Deus. Muita luz nos seus corações. Assim seja. Grande beijo para todos. Gratidão. Eu também